Olha só que interessante, um fundo imobiliário com uma projeção de retorno de mais de 20% para 2025. É isso mesmo. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nos números do CPTS-11 para entender o que está por trás dessa performance que, olha, impressiona qualquer um. Para começar, vamos direto ao que interessa, sem rodeios. Imagina só, colocar R$ 100.000 no investimento e 12 meses depois olhar o extrato e ver quase 120 mil. E olha, isso aqui não é uma hipótese, tá? É o resultado de uma simulação real com o CPTS-11. Curioso, né? Então, vamos lá. Vamos entender como é que esse salto aconteceu. Então, o nome do jogo aqui é CPTS-11, um fundo da gestora Capitânia. E o ponto é que em 2025 ele não tá só, sabe, acompanhando o mercado. Não, não. Ele tá na liderança puxando a fila. Os números que a gente vai ver agora mostram bem o tamanho dessa história. E aqui está o número-chave, o grande destaque, uma valorização de mais de 21%, e isso só nas cotas, desde o comecinho do ano. Para ter uma ideia, a cota saiu lá da casa dos 6,14 para negociar perto de 7,43. É um desempenho que chama atenção, com certeza. E claro, uma performance dessas não acontece do nada, isolada. O fundo está superando indicadores super importantes no mercado. Quer ver um exemplo? No último mês de referência, ele simplesmente bateu o IFIX, que é o termômetro dos fundos imobiliários, né? E também o IMAP, que é um índice de renda fixa bem relevante. Ou seja, ele está ganhando em várias frentes. Ok, agora a gente chega no coração da nossa análise. Porque veja bem, a valorização da cota é só um pedaço da história. O verdadeiro segredo, aquilo que explica aquele retorno de quase 20% que a gente viu lá no começo, está numa estratégia, olha, uma estratégia muito poderosa. Então fica a pergunta, né? Como é que se chega num ganho tão expressivo assim? A resposta está no que é feito com os dividendos, sabe? Aquele dinheiro que o fundo distribui, os proventos, o segredo está aí. E olha só, esse gráfico aqui mostra tudo de um jeito super claro. É impressionante o impacto. A coluna da esquerda é o resultado reinvestindo os dividendos. A da direita é só guardando o dinheiro dos proventos no bolso. A diferença é gritante. É a famosa mágica dos juros compostos acontecendo bem na nossa frente. Vamos pegar o primeiro cenário. Se a pessoa só pegasse os dividendos e, sei lá, gastasse, o retorno total em 12 meses teria sido de pouco mais de 4%. É um resultado bom, mas, convenhamos, nada de outro mundo, né? Agora se liga na diferença. Para quem pegou essa mesma grana dos dividendos e comprou mais cotas do fundo, o retorno pula para quase 20%. Então o ponto central, a virada de chave, é essa. O reinvestimento foi o que realmente multiplicou o ganho nesse período. Foi o que fez toda a diferença. Beleza, então a gente já entendeu a performance e o segredo dela. Mas o que tem dentro do CPTS-11? Quando alguém investe nesse fundo, o que essa pessoa está comprando de fato? Chegou a hora de abrir a carteira do fundo para ver de onde vêm esses resultados. Olha, a carteira é bem diversificada. É o que a gente chama de fundo de fundos. A maior parte, mais de 63%, está investida em cotas de outros fundos imobiliários buscando valorização. Aí quase 32% estão em CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Pensa nos CRIs como uma âncora de renda, algo mais seguro. É essa combinação que tenta equilibrar o crescimento com a estabilidade. Então, se a gente olhar para essa fatia maior, a dos FIIs, a estratégia fica bem clara. O foco total é em fundos de tijolo, ou seja, fundos que investem em imóveis físicos mesmo, sabe? Galpões, prédios e principalmente no setor de logística. A gestora acredita que esses ativos ainda têm muito espaço para valorizar, o que, claro, pode empurrar o valor da cota do CPTS-11 para cima também. Aí do outro lado, a gente tem o pilar de segurança, que são os CRIs. Aqui a palavra de ordem é segurança mesmo. 100% da carteira é high grade, que é uma forma chique de dizer que o risco de calote é baixo. E olha que detalhe importante. Todos eles são atrelados à inflação, ao IPCA. Isso quer dizer que eles protegem o dinheiro da inflação e ainda pagam um prêmio bem interessante por cima, em média IPCA mais 8,34%. É um ganho real bem legal. Agora um ponto um pouquinho mais técnico, mas que faz toda a diferença, a alavancagem. É um nome que pode assustar, mas a ideia é simples. Pensa assim, é como se o fundo pegasse um dinheiro emprestado pagando juros baixos para investir em algo que rende juros mais altos. Essa diferença, esse lucro, ajuda a turbinar a geração de caixa e, no final das contas, os dividendos que chegam para o cotista. Beleza.
Com tudo isso na mesa, a pergunta que não quer calar é: tá, e o futuro? O que esperar daqui para frente? E o legal é que a própria gestora do fundo ajuda a gente com isso. Eles mesmos criaram projeções baseadas em diferentes cenários. Dá uma olhada nessa tabela de projeções. No cenário base, que é aquele que eles acham mais provável de acontecer, a gente está falando de um retorno só em dividendos de mais de 15% ao ano. Se a economia for bem, sabe, no cenário otimista, isso aí sobe para quase 17%. E o mais interessante, mesmo que o cenário piore, que as coisas fiquem mais difíceis, a projeção ainda é de um rendimento bem forte, acima de 13%. Isso dá uma certa tranquilidade. E para fechar essa análise toda, um dado que é fundamental. No momento, o preço da cota na bolsa está 14,1% mais barato do que o seu valor patrimonial. O que isso quer dizer? É como ir numa loja e comprar um produto que vale R$ 100, mas pagar só uns 86. Basicamente, é a chance de comprar os ativos da carteira com um belo desconto. Isso tudo leva a gente para a reflexão final, né? Pensa comigo, um fundo com uma carteira que parece bem montada, sendo vendido com desconto e ainda por cima com uma projeção de dividendos bem alta. Será que essa não é a combinação ideal? Bom, os dados mostram um cenário bem interessante, mas a decisão final, claro, é sempre de quem investe.